Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de resolução da prova do ITA, questão número 38 da primeira fase do ano de 2019. Seja o polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax2 mais bx um polinômio cujas raízes são não negativas e estão em progressão aritmética. Sabendo que a soma de seus coeficientes é igual a 10, podemos afirmar que a soma das raízes de p de x é igual a... Bem, vamos copiar esse polinômio aqui embaixo e vamos verificar o seguinte. Nós precisamos saber a soma das raízes do polinômio. Vejam que esse polinômio aqui, gente, quando a gente iguala ele a zero, né, nós precisamos entender uma situação aqui, que é uma das propriedades que diz o seguinte: quando não tem termo independente, sempre zero será uma raiz do polinômio. É o caso aqui, nós não temos termo independente. Nesse caso, o menor grau, que nesse polinômio aqui é 1, será o número de raízes igual a zero. Se eu tenho o grau 1 aqui como menor, eu já sei que uma raiz é zero, né? Então vamos verificar isso aqui matematicamente. Se eu colocar o x em evidência, que ele está em todos os termos aqui, eu tenho a seguinte expressão. Vejam que se eu multiplicar de novo, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes ax, eu vou obter o polinômio aqui de cima. Bem, então se eu isolar o x agora, passar tudo isso aqui dividindo, ó, x é igual a zero dividido por x ao quadrado mais ax mais b, eu tenho que uma raiz é zero. Esse polinômio é um polinômio do terceiro grau, logo ele terá três raízes. Bem, uma raiz é zero. Ele informa aqui também, ó, gente, que essas raízes são positivas, ou seja, são não negativas, e estão em progressão aritmética. A progressão aritmética é aquela de razão R. Então nós vamos montar aqui a sucessão de termos da progressão que gerarão então as raízes do nosso polinômio. Então uma raiz é zero, a outra raiz será a razão R e a outra raiz será 2R, porque sucessor menos o antecessor vai dar a razão. Então a gente tem já as raízes aqui. O que mais ele informa? Ele diz que a soma dos seus coeficientes é igual a 10. Então, se a soma dos coeficientes é 10, eu posso entender o seguinte: o que são os coeficientes? Bom, coeficientes são os números que multiplicam o x3, o x2 e o x. O que multiplica o x3 é 1, o que multiplica o x2 é a, e o que multiplica o x é b. Então, 1 mais a mais b é igual a 10. Vejam que se eu isolar aqui o a mais b, eu posso dizer que a mais b é 9, porque 10 menos 1 é 9. Então, eu vou guardar isso aqui. Agora, a gente vai precisar usar as relações de Girardi para poder resolver essa equação, gente. Para uma função polinomial do terceiro grau, a gente pode usar exatamente essa aqui. Bem, a gente já sabe que a soma das raízes é menos b sobre a. O nosso polinômio, tá? Ele tem aqui, ó, o a é o número que multiplica o x3, que nesse caso é 1. O b é o número que multiplica o x2, que nesse caso é a. O c é o número que multiplica o x na 1, que é b, e o d é o termo independente. Bem, então vamos lá. A primeira relação aqui diz o seguinte, que a soma das raízes é menos b sobre a. Vejam que quem são as raízes? É 0, r e 2r's. Então, se eu somar aqui, eu vou ter 0 mais r mais 2r's. Vai ser igual a menos b sobre a. Quem é o b, gente? O b é o número que multiplica o x2, que é a. E o a é o número que multiplica o x3, que é o 1. Então, eu isolo aqui, ó, menos a é igual a 2r's mais r. Então, eu teria que menos a é igual a 3r's. Passando o negativo para o lado de lá, eu vou ter que a é igual a menos 3r's. Bem, já temos aqui o valor de a. Agora, para achar o valor de b, eu vou usar essa segunda relação de Girardi aqui, ó, que o produto das raízes duas a duas é o c sobre a. Quem são as raízes aqui? É o 0 e o r e 2r's. Então vamos lá, vamos distribuir aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. 0 vai ser uma das raízes, r vai ser a outra, né? E 2r's vai ser a outra. Então vamos distribuir aqui nessa relação, ó. 0 vezes r, 0 vezes 2r e r vezes 2r. É o c sobre a. Quem é o c aqui, gente? O c é o número que multiplica o x na 1, que nesse caso é b. E o nosso a gente já viu que é 1. Então a gente tem agora aqui, ó, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 2r ao quadrado. Logo, o meu b é igual a 2r's ao quadrado. Ótimo. Agora a gente tem o a e tem o b.
Então agora vamos buscar essa relaçãozinha aqui, ó. A mais B igual a 9, já que a gente tem o valor de A e tem o valor de B, que a gente descobriu agora, e vamos substituir aqui, ó. O valor de A é menos 3R's e o valor de B é 2R's ao quadrado. Se eu igualar 9, eu vou gerar uma equação do segundo grau, que aplicando o Bhaskara eu vou ter duas raízes. A primeira raiz é 3 e a segunda raiz é menos 3 meios. Esse polinômio aqui tem raízes positivas, então eu não posso ter aqui, gente, um valor negativo para R, já que R teria que ser um número positivo. Então a única raiz válida aqui seria a raiz 3. Agora eu substituo esse R no A e no B. Então vamos lá. Se eu substituir aqui no A, ó, o A é igual a menos 3R's. Como o R é 3, menos 3 vezes 3 daria menos 9. Já achei meu valor de A. Agora eu vou para o B. B é igual a 2R's ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado, que dá 18. E o meu polinômio, que era x ao cubo mais ax2 mais bx, vai ser agora x ao cubo menos 9x2 mais 18x. Eu só substituo o A por menos 9 e o B por 18. Como eu quero a soma das raízes, eu poderia dizer que as minhas raízes são 0, 3 e 6, porque 2 vezes 3 aqui dá 6. Aí é só somar. 0 mais 3 mais 6 daria 9. Ou usar novamente aqui, ó, a nossa relação de girar. A soma das raízes é x1 mais x2 mais x3, que é igual a menos b sobre a. Então, substituindo aqui, ó, menos o menos 9 dividido pelo a, que é 1, eu tenho o valor 9. Então, eu posso fazer dessas duas formas. Ou eu uso a relação de girar, ou simplesmente substituo o valor r que eu já encontrei aqui nessa relaçãozinha aqui e somo tudo. Então tá, gente, ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima aula.